né, que está aqui, Flávio Oliveira. Flávio Oliveira, ele é um querido também, um super companheiro, faz parte da equipe estável aí que a gente chama, né, da Escola Humana, também desde o começo da escola. Ele tem muito conteúdo, ele mesmo vai se apresentar, tem uma vida bem rica, bem eclética aí, convivências no corporativo e depois também aí em terapias, ele vai falar mais. E é isso, e o tema que ele traz, onde ele realmente navega com maestria, é a questão de grupos, facilitação, formação, coordenação, acompanhamento, como é que aí a gente lida com esse desafio, né, dos grupos, tá bom? Então vamos lá, Flávio, contigo. Segunda Legal. aula do nosso super dia hoje de convidados. Muito bom. Foi muito bom chegar um pouquinho antes com vocês aqui, porque eu falei para a Gabi, eu gostaria de participar do dia inteiro, né, para poder saber como tá na mesma vibe que vocês, e conseguir pegar esse finalzinho da Carol e do Fred, achei o máximo. Acho que vocês, né, estamos numa energia bem boa. Bom, obrigado, Gabi, obrigado, Eva, também. A Iraci não está por aí, mas deixa um abraço para ela também. Agradeço à Escola Humana demais por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Como a gente não se conhece, eu sei que vocês estão caminhando já há um tempo, mas eu não conheço vocês e eu gostaria de saber, pelo menos, de onde vocês estão falando, e eu acho que a gente poderia dizer assim... Deixa eu ver o que eu posso trazer assim para... Eu vou fazer a minha apresentação bem breve mesmo, só para a gente poder se conhecer, e aí a gente já dá o primeiro passo, tá? Bom, eu sou Flávio Oliveira, tenho 53 anos, sou pai da Júlia, filho da Zélia e do Francisco. Eu venho de um mundo corporativo, como a Gabi falou, né, profissionalmente falando, e hoje eu sou terapeuta. Eu estou terapeuta integrativo, terapeuta transpessoal. Eu chego aqui hoje com uma vontade muito grande de me conectar com vocês e trocar. Eu acho que esse momento aqui vai ser de uma troca muito rica. Vocês vieram agora de um momento muito rico, musical, artístico, mas agora eu convido vocês para a gente olhar um pouco para dentro, para depois olhar para fora. E aí eu vou convidar uma pessoa, e aí depois eu vou pedir que essa pessoa convide outra. E aí a gente vai fechando o nosso círculo aqui. Eu sempre gosto de imaginar que nesses encontros a gente está num círculo, embora estejamos nesses quadradinhos aqui, que a tecnologia nos proporciona, mas eu gosto de imaginar que a gente está num círculo. Então, eu convido a Ângela, a dizer quem é ela e como é que ela chega hoje aqui. Olá, então meu nome é Ângela, eu sou gaúcha, estou tomando chimarrão, estou aqui no Rio Grande do Sul. Tenho 36 anos, venho de uma formação de artes, estou trabalhando no ambiente corporativo, sou líder de equipe, né? Chego bem aberta, estou num processo de olhar muito para mim, de olhar para dentro, me fortalecendo, né, para buscar um elo ali mais humano para o meu trabalho, uma função mais integrativa dentro da empresa. Então, eu convido a Lígia também para se apresentar. Então, meu nome... falar meu nome já está escrito. Ela acabou de me convidar, mas é meio automático a gente começar. Meu nome é Lígia. Então, eu venho... eu sou mineira, moro em São Paulo há muitos anos, mas eu digo sempre... você já é paulista.
Não, São Paulo me deu uma escola, mas eu sou mineira nas minhas raízes, né? E São Paulo me deu escola e muitas oportunidades. E como todo bom mineiro, ele tem muito orgulho, sabe, de falar de onde ele veio. E então, assim, São Paulo trouxe a escola, né? A minha formação musical, depois a minha formação em artes visuais, e paralelo, sempre namorando a terapia, a psicologia, sempre fiz parte de grupo de estudo junguiano, terapêutico, né? Até que eu juntei essas duas coisas no curso de formação lá no SEDES com arte e terapia. Já disse aqui, a Iraci foi minha professora, e agora eu estou num lugar realmente assim, não que a educação não tenha sido, mas agora que eu consegui juntar as duas coisas, né, arte e terapia, eu estou num lugar muito confortável, eu falo que eu estou no meu lugar, e agora eu estou no meu consultório aqui, e numa fase muito legal da minha vida, que foi juntar a educação, que caminhou aí por N motivos, e por gostar também. Eu dava aula para as bonecas, e também agora com essa possibilidade da Lígia terapeuta, juntando aí essa história toda. E estar aqui é a possibilidade de ampliar, né? Eu tenho a vivência do consultório individual e estou querendo ampliar esse campo aí. E eu convido a Rejane. Olá, gente. Meu nome é Rejane. Como a Lígia falou, redunda, né, Lígia? Eu sou goiana, sou de Goiás. E meus pais não são daqui, então eu tenho uma cultura bem assim, misturada, né? Meu pai é do Sul e minha mãe é pernambucana. E daí nasci aqui, mas tenho bastante contato com o Sudeste, Centro-Oeste, né? Brasília, meu esposo também de lá. E assim, a minha área, eu migrei um pouco da área jurídica, aí fui fazer artes, depois fiz arte terapia, fiz psicologia. Passei um tempo sem compreender, sem assentar tudo dentro de mim. E agora, nesse momento, eu sinto que a experiência, a questão da maturidade, fez com que assentasse, e aí eu me sinto, assim, no momento de atuar, de estar, né? Então, assim, foi muito bom estar aqui no grupo, está sendo muito bom, e é como se eu estivesse nascendo de novo, a sensação que eu tenho, estou aflorando, né? Então, assim, é tão gostoso poder sentir isso e compartilhar. Mas é tudo muito novo ainda, essa questão das empresas, né? De muita questão, assim, para mim ainda é tudo muito novo. É isso. Eu vou chamar a Célia. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Essa voz aqui, ela é meio fanhosa sempre, mas hoje está muito mais porque eu estou com muita gripe. Sou do interior de São Paulo, caipira, mas me mudei para a cidade de São Paulo ainda adolescente, então eu acho que São Paulo tornou-se a minha cidade. Assim, eu amo São Paulo e trabalhei a vida inteira em recursos humanos, deve ter sido uns 30 anos em recursos humanos. Comecei no Banco Itaú, e aí quando você entra num banco, quando você entra numa indústria, parece que você acaba ficando nela sempre, né? Então, e depois eu saí, fiz formação em coaching, fiz várias formações, fiz uma formação em arte-terapia, fiz uma outra formação em psicologia junguiana, e atuo como coach, atuo como mentora já há uns 12, 13 anos, mas foi depois que eu fiz uma formação muito robusta em mandalas terapêuticas. Eu fiz no Seimas, com a Miriam Romero, eu achei fantástica a formação. Foi depois disso que eu me criei coragem de me lançar como arte terapeuta, porque assim, eu cheguei com esta ferramenta
dominando esta ferramenta, né? Dominando é um pouco de exagero, porque demora um pouco para a gente dominar alguma coisa, mas conhecendo bem essa ferramenta da mandala terapêutica, então eu criei coragem para acrescentar esse papel de arte terapeuta também, e está sendo muito bom. E esse curso aqui está me fazendo uma atualização, sabe, assim, praticamente todos os temas sobre organização que são falados aqui eu já conheço, mas precisa atualizar, né? E a parte da arte também. Eu fiz arte terapia, mas não tenho nenhuma formação em artes antes, nenhuma formação mais robusta. Então, está sendo também uma atualização em artes, né? Enfim, está muito bom. E eu convido a Cristina. Bom, sou Cris, né? Eu moro em Santo André, nasci em Santo André também, na cidade colada a São Paulo, que não é muita coisa. Sou mãe da Kiara, de 12 anos. Minha formação básica é enfermagem. Dentro da enfermagem eu trabalhei 36 anos, sempre na saúde pública. Eu tenho, né, especialização em saúde coletiva, em epidemiologia, eu trabalhei em muitas áreas dentro da saúde, né? E a última foi em saúde mental. E dentro da saúde mental eu fui fazer oficinas com os usuários, e aí eu descobri fazer origamis com eles, e aí eu descobri a arte-terapia. Fui fazer arte-terapia no SES. Sou instrutora de yoga também, e aí eu sempre vim caminhando, né? A enfermagem cuida muito do corpo, né? Da saúde física, e aí eu queria um outro jeito de cuidar. E aí eu descobri na arte-terapia esse outro jeito de cuidar. E aí eu cuidei de mim também. Então hoje eu sou arte-terapeuta, trabalho muito com crianças, adolescentes, e agora com empresa. Eu tenho a minha parceira aqui, ela não está aqui agora porque ela está voltando de viagem de um curso, mas a gente vem fazendo esse trabalho, que é um desafio muito grande, né? Porque eu já trabalhei também em empresa, né? Mas ter um outro olhar sobre as empresas, para mim, está sendo muito diferente. É um desafio bem grande, mas muito, muito bom. É isso. Legal. Precisa chamar Eva ou a Gabi também ou não? Como é que vocês Não? se sentem, Gabi? Eu não conheço a Eva, eu acho que eu gostaria se a Então, Eva eu chamo a pudesse se Eva. apresentar. Convido você, Eva. Bem, eu sou a Eva, eu sou psicóloga, arte-terapeuta, eu trabalho hoje, gerencio uma área de treinamento hoje, estou há 15 anos numa empresa, e eu tenho feito esse trabalho de levar arte-terapia, primeiro usando outros nomes, né, como a Carol brincou, né, eu acho que eu fui um cavalo de Troia também durante muito tempo, talvez continue sendo, levando a arte-terapia no trabalho, para atuação, levando conceitos comportamentais, né, humanizando mais as relações e utilizando a arte para fazer esse trabalho. Essa semana eu encerrei um curso, que é um curso que eu chamo de facilitadores lá na empresa, e aí eu fiz uma atividade com eles, que era uma coisa simples, que eles tinham que escrever lá um recado para cada um, para fechamento do curso, uma mensagem que eles queriam deixar, e eu deixei uma mesa cheia de coisas de arte, assim. Todo tipo de material que eu tinha, eu levei e deixei lá. E não disse para eles, vocês precisam usar esses materiais. Deixei lá. E aí, assim, acrescente, assim, eles começaram escrevendo numa folha com pauta e caneta, e assim, em 10 minutos eles estavam fazendo aquarela, fizeram um livrinho de presente para dar para as pessoas, e começaram a recortar, colar, e assim, eles criaram tantas coisas, a atividade se estendeu tanto, assim, eles não deixam a gente aqui, por favor, deixa a gente fazer os nossos recados. E, assim, é muito bonito ver a arte, assim, fazendo esse trabalho, né, intermediando isso, né, saiu de um lugar formal, de um recado, escrito ali a caneta, para uma coisa tão mais singular,
né, tão mais cheias de conexão e verdade. Assim, eu adoro esse trabalho, acho que é um trabalho muito bonito. E às vezes eu tô cansada, às vezes a vida é dura, o trabalho é duro, mas isso me motiva, sabe? Então, é muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando essas vivências. É desse lugar que eu falo hoje. Legal. Gabi, quer falar alguma coisa? O pessoal já me conhece, o pessoal já me conhece, mas vamos lá. Eu tenho uma conexão com a fala da Lígia, quando ela, né, coloca que se mudou de um lugar para o outro, e eu também, né, todo mundo sabe que eu nasci no Uruguai, e eu vim para o Brasil com a minha família, então, quer dizer, não foi uma escolha minha, e isso faz toda a diferença, né? Mas eu aprendi a me adaptar aqui e, obviamente, hoje eu me considero, como a Lígia fala, não sou brasileira, né? Tenho minhas raízes uruguaias e as conservo muito, para mim são muito caras. Mas eu consigo hoje conviver com isso de uma maneira muito harmoniosa e muito querida para mim. Então, eu costumo dizer que a minha alma é uma metade de tango com samba. E eu acolho as duas. Para mim, isso é muito importante toda vez que eu vou me apresentar, porque uma das minhas maiores bandeiras é a questão do acolhimento e da integralidade do ser. E isso levo para o meu trabalho. E eu sou uma prova viva disso, né? E isso é muito legal. Estou à frente do projeto da Escola Humana e isso, sim, me deixa extremamente feliz, porque sou publicitária de formação e ao longo da minha carreira eu fiz também inúmeras formações, pós-graduações e tudo mais. Sou mãe do Pietro, que é um adolescente roqueiro de 14 anos, e estou no momento da minha vida, né, onde eu queria condensar de alguma maneira tudo aquilo que eu vim aprendendo e praticando e observando, né? Então, a Escola Humana é esse espaço, esse lugar que me permite tudo isso e que não é minha, é do mundo, como eu sempre falo, né, Flávio? E então, assim, não estou sozinha nisso, vocês conseguem hoje conhecer alguns dos professores que estão comigo, temos outros que, né, não estão, cada um com seus trabalhos maravilhosos, mas juntos aqui nesse espaço de troca, que a Escola Humana é isso, é um espaço de troca. Então é isso, extremamente feliz de estar hoje. Ainda temos o encontro de apresentação dos projetos, mas definitivamente de entrega é o último dia. Dá aquela saudade já, né? Mas muito feliz de ter chegado aqui com esse grupo que me surpreendeu demais. Vocês são muito participativas, muito comprometidas, e isso realmente fez com que a troca fosse cada vez mais rica. Né? É isso aí, Flavinho, vamos lá. Legal, vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar uma primeira tela aqui com vocês. Todos estão vendo a tela aí? Para mim, um curso, ele é mais do que um curso. Ele é um percurso. E as formações, pelo menos para mim, elas são transformações. Eu sempre saio transformado. E eu sei que vocês estão dando os últimos passos aí nesse curso, né? Nessa proposta que a Escola Humana trouxe. E eu quero começar com vocês hoje com um exercício. Podemos? Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma viagem para dentro, depois a gente volta para falar do que está fora. Eu vou colocar uma música e vou conduzir vocês nesse exercício, tá? Deixa eu só pegar a música aqui. Vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável. Deixa eu ver se a música vai entrar. Bom, eu vou pedir para vocês ficarem numa posição confortável, fazer uma respiração profunda, se conectarem agora com o coração. Eu vou abaixar um pouco a música
para vocês ouvirem minha voz também. Vão respirando. Vamos lembrando desses caminhos que vocês fizeram desde que começou esse curso até o dia de hoje. Se lembrem de toda essa jornada que vocês fizeram desde o início do curso. Foi como adentrar uma trilha em uma mata e percorrê-la se deparando com as maravilhas e os desafios. Em alguns momentos, talvez você tenha desejado ou pensado que poderia estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Mas, de alguma forma, você sabia e sentia em seu coração que alguma transformação iria acontecer. O que importa realmente é que, neste momento, você sente algo diferente. Será que pode ser ainda melhor? Caminhando mais um pouco por essa trilha, você chega até uma ponte. É uma ponte de madeira, simples, muito charmosa. Ao chegar próximo dessa ponte, você escuta uma voz. E essa voz diz o seguinte: atravesse a ponte. Do outro lado, você encontrará um tesouro. Mas para acessar esse tesouro, você precisa deixar do lado de cá da ponte algo que você carregou durante boa parte da sua vida, mas que sente que já não te pertence mais, que você não precisa mais. Sinta no seu coração o que é isso. E se desapegue, se desfaça. Deixe isso neste lugar onde você está. Faça isso com gratidão, com uma grande reverência, pois isso também te ajudou a chegar aqui. E agora, lenta e calmamente, atravesse a ponte, passo a passo. Quando chegar do outro lado, caminhe mais um pouco e observe atentamente, até que você encontre esse tesouro. Um tesouro que você vinha buscando há muito tempo na sua vida. Ao encontrá-lo, fique um tempo observando. Perceba como fica o seu corpo, seus pensamentos, suas emoções. Que sensações ele te traz? Depois disso, toque-o com suas mãos. E agora? O que muda? Integre essa sensação em todas as suas, em todas as suas células. Profundamente. Depois continue caminhando.
até sair da trilha. Perceba um novo estado em você agora. Olhe para trás. Agradeça por essa jornada. Faça uma respiração profunda. Se conecte com sua oração. E lentamente, mexa os pés, as mãos. Dê uma boa espreguiçada. E agora sim, lentamente, abra seus olhos. Só voltar. Olhe para essa imagem. Acho que eu nem preciso falar que imagem é essa. E agora, continuando mais um pouco, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir que vocês criem uma história baseada nessa imagem, usando os elementos trazidos durante o exercício. A gente vai se dividir em salas. Eu acho que em duplas vai ficar mais rápido. Se a gente fizer um grupo maior, pode demorar. E eu vou pedir para que vocês partilhem durante 5 minutinhos, cada um, o que veio. O que foi que você deixou do lado de lá da ponte? O que foi que você encontrou do outro lado? Que histórias vieram? Será que vieram a história do passado? Será que histórias atuais? Ou de algo que vocês já estão vislumbrando? É isso. Gabi, acho que eu consigo dividir aqui, né? Fazer o... Deixa eu ver se eu estou com... Eu não Acho está que a aparecendo Eva, para mim. eu acho que a Eva que vai conseguir. Ô, Flávio, o que você acha de fazer uma dupla e um trio? Porque são 5 meninas, Sim. e, né? Pode ser. Pode ser? Tá bom? Posso E aí, dividir? a Eva divide então, tá bom? 5 minutos, Flávio? Isso. Ficou entendido para vocês o que é para ser feito? Como? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, a gente compartilha e a gente cria uma nova história entre o que a gente compartilhou? Ou a Se gente vocês só compartilha? conseguirem criar essa nova história, se vier o impulso de criar uma nova história, seria bom, tá? Se não, compartilhem a história que veio para vocês. Ok. Pode ser que tenha vindo algo do passado e vocês olhem agora e falem assim, puxa, eu queria mudar essa história. Sabe aquela coisa do final alternativo, de mudar? Fala, olha, estava acontecendo isso, mas agora eu vejo diferente. Como é que a gente pode transformar isso? Com base em tudo que vocês viveram ao longo desse caminho do curso. O que foi mudando dentro de vocês. Tá bom? E aí a gente volta daqui a pouco. Você consegue colocar 10 minutos, por favor? Claro. E elas vão ter 5 minutinhos cada um e a gente volta para cá. Ok, então vou enviá-las. Em breve nos vemos. Voltamos, Lígia. Voltamos todas de volta.
Que bom. Eu já sei, estavam todas com carinha de já! Pouco tempo! O Zoom não Quando tem começou- respeito, não tem O respeito pela Zoom não me gente. respeita. É. Quando começa a ficar bom, acaba, né? Legal. Pessoal, estava conversando aqui com a Gabi e com a Eva. A gente pode ir até 1h30? Tudo bem para vocês? A gente ir até 1h30 para fazer esse ajuste no tempo. Aí eu acho que dá tempo de fazer tudo com tranquilidade. E aí, pessoal, a gente vai ter 1 hora de almoço, né? Então, às 2h30 a gente retorna. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos em frente, Flávio. Bom, eu queria escutar algumas de vocês, quem quiser falar, obviamente, né? O que veio nesse exercício? Teve algo que mexeu com vocês? Vocês querem compartilhar algo? A gente pode dedicar um tempinho para isso agora, até antes de entrar numa parte mais teórica, mais mental, antes de ir para fora, né? Vamos ficar dentro um pouco. Quem quiser. Eu quero compartilhar. Eu não sei porque eu tinha sentido que eu ia ficar com a Lígia e foi justamente ela que eu fiquei. Sincronicidade. Na nossa conversa, interessante que são assim, momentos de vida diferentes, mas eu me percebi na fala dela. E, inclusive, ela falou uma frase que eu escutei, fico até emocionada. E ela falou isso agora. Às vezes, assim, o que me vem, né? Que eu tenho medo de não conseguir. E ela falou, eu já consigo há muito tempo. Eu sei que eu consigo há muito tempo, né? Quando ela traz a história dela dentro do contexto que a gente estava conversando. Mas aí eu escutei isso, alguém me falando, você já consegue há muito tempo e você está com medo, né, de não dar conta, de não ser adequado. E aí me veio muito isso, essa questão que muitas vezes eu tenho essa insegurança, e aí quando eu atravessei a ponte, eu deixei a insegurança. Assim, ainda trago um pouco, mas assim, eu tenho deixado essa insegurança cada vez que eu caminho pela essa ponte, trazendo um equilíbrio do que eu tenho, do que eu sou, do que eu conquistei e aonde eu quero chegar. E aí, trocar isso com a Lígia, eu ouvi um pouco dela, mas aí cortou, né, Lígia, num pedaço que a gente estava bem afinada ali. Mas que gostoso foi poder compartilhar isso com ela, dentro de um contexto dela, mas trazendo para o meu contexto essa questão dela, essa segurança que ela me trouxe. Isso é muito bom. Queria só complementar, foi muito bom mesmo. Brincamos que a gente é vizinha ali de estado e de gostar de piqui. E o que ficou foi uma conversa muito gostosa, rápida, cortou bem na fala da Regiane, que bom que você começou, porque aí me tranquilizou meu coraçãozinho. Mas, assim, o que ficou para mim foi a ponte, porque a gente estava... essa coisa de... nessa mudança que eu me apresentei aí, mineira para São Paulo, teve uma ruptura muito grande. E eu tenho que reafirmar todos os dias para mim, você tem conseguido há muito tempo. Essa é uma reafirmação que eu tenho feito, porque o meu primeiro impulso é, nossa, não vou dar conta, porque foi a minha primeira fala e sentimento quando eu cheguei em São Paulo, eu não vou dar conta disso. Então, eu preciso reafirmar isso. É um tema que eu trabalho há muito tempo e eu continuo precisando reafirmar. E aí, a ponte, para mim, é assim, não tem ruptura. Quer dizer, teve, mas vocês estão entendendo, né? Assim, tem a ponte que liga, né? Você é essa pessoa que atravessou a ponte, tem a ponte que liga. A minha história... Não é olhar a separação, e sim a ligação, né? Isso. Então, hoje ficou forte a ponte. Aquilo que une, que atravessa e que eu posso transitar, né? Nos meus sentimentos, nos meus lugares e nos meus valores. Então, obrigada, Regiane, da gente ter feito isso juntas. Legal, Lígia. Foi uma delícia, Lígia. Obrigada.
Mais alguém? Eu falo. Eu estava com a Cristina e com a Ângela. E eu queria compartilhar a contribuição que elas deram para a minha história, né? Assim, então, teve a parte de visualizar a ponte, que eu visualizei uma ponte de verdade, que eu atravessava essa ponte sempre, lá no interior de São Paulo, quando eu era criança, e quando eu tive que deixar alguma coisa para poder seguir em frente, me veio uma coisa que é assim, eu tenho que deixar a minha capa protetora. Assim, tudo que me protege, principalmente os quilos a mais que eu tenho convivido com eles desde sempre, eu tenho que deixar essa capa protetora, né, para trás. E foi muito bom atravessar a ponte bem mais leve, bem mais leve. E quando eu fui achar o tesouro, eu visualizei um vaso, assim, um vaso mais antigo, e estava escrito no vaso assim, meu lugar no mundo. Eu não sei o que tem dentro do vaso, eu vou precisar vasculhar. Ou meu novo lugar no mundo, né? E aí, quando eu falei que eu precisava olhar para dentro desse vaso para ver o que tem ali, o que é esse novo lugar no mundo, a Ângela deu uma sugestão de colocar dentro do vaso um espelho para eu me olhar e começar a descobrir a partir de mim mesma o que é esse novo lugar. E a Cristina estava dando uma sugestão de eu colocar no vaso. Ela falou assim, eu suponho que esse vaso seja um pouco escuro, né? Porque ela falou assim, então eu proponho que você coloque uma lanterna dentro desse vaso para iluminar o que tem lá dentro e você conseguir enxergar. E daí a gente foi interrompidas pelo Zoom, mas assim foi muito muito legal esse exercício, assim, e as contribuições delas também foram muito boas. Eu estava olhando para o vaso assim, mas eu não estava enxergando nada ainda e não sabia nem por onde começar a olhar para o vaso. E acho que a sugestão da Ângela e da Cris foram muito, muito boas. Muito obrigada. Legal. E vocês, meninas, a Ângela, a Cris, querem compartilhar suas pontes? Compartilhar. Bom, a minha ponte foi muito semelhante à ponte do Monet, que você apresentou lá na imagem, né? Então, tinha alguns detalhes a mais. Mas, assim, o que eu pensei, né, desde que comecei o curso, é deixar os preconceitos do lado, que os preconceitos também foram alguma coisa para me proteger também, né? Então, eu deixei os preconceitos do lado, principalmente com relação a empresas, eu sempre tinha, né? Até a formação de um monte de coisa. E aí, do outro lado da ponte, né, foi muito gostoso atravessar essa ponte que tem uma subida e depois desce, né? Então, se torna fácil, né, de atravessar essa ponte, essa ligação. Eu encontrei um baú com ouro embaixo, mas desse baú não era esse ouro, né? Esse ouro voava uma libélula. E aquela asa bem transparente, né? Então, veio a liberdade de ser quem eu sou. E veio essa libélula. Não veio uma borboleta, veio uma libélula, que eu gosto muito, que me lembra muito a infância também. E a água, né? Que a gente falou sobre a água da música, a libélula gosta de água, acho que é isso. Muito lindo. Eu não visualizei floresta, ponte, eu vi tudo assim como um processo de vida, sabe? Do momento mesmo, assim, dentro do meu processo, assim, me coloquei muito nessa posição que eu falei mais cedo, né? Quando a gente começou, do lugar que eu estou ocupando, da forma como eu estou atuando, e eu sempre tive um medo, sempre fui muito retraída em me colocar numa outra posição, né? Mesmo querendo isso internamente, sabe? Não só enquanto liderança, fazer um trabalho diferente, né, com a empresa. E aí eu deixei o medo de lado, deixei essa sombra, né, de estar sempre atrás de alguém,
me propondo a fazer coisas diferentes, me propondo a me colocar num lugar diferente na empresa, assim, me visualizei fazendo trabalho com outros grupos, com outros setores, sabe, de uma forma mais ampliada, não fechada no meu setor, assim, realmente de como me colocar, até enquanto proposta ali, de projeto para o curso, assim, de como me colocar à disposição no lugar onde eu estou hoje, né, fazendo algo diferente e me sentindo muito bem realizada com isso, porque, no fundo, é uma realização que falta, né? E foi muito bom, foi muito, assim, real, muito bom. Legal, obrigado. Puxa, que bonito ouvir essas histórias, esses relatos, né? Alguém já disse que nós somos feitos de histórias, e às vezes são histórias que contaram para nós, às vezes são histórias que nós mesmos inventamos e acreditamos nessas histórias. E como facilitador, eu vejo que esse é o nosso papel, de criar essas pontes, tanto para nós quanto para os outros. Independente de se você está num processo com um grupo pequeno ou com um grupo muito grande, quando a gente fala trabalhar com empresas, a gente está falando de trabalhar com pessoas. Eu acho que é isso que a escola humana traz. A gente resgatar essa humanidade que, às vezes, eu percebo em alguns lugares que tem uma frieza. E a frieza não é algo humano. Eu acredito muito nessa coisa que vem do coração, né? Como a Carol colocou, a gente não é head count, a gente é head heart, count heart, heart count. Né? Então, assim, é nisso que eu acredito. E eu acho que vocês estão aqui por isso também. Para que a gente possa primeiro se conectar com o nosso coração, para depois se conectar com o coração dos outros, com aquelas pessoas que a gente quer facilitar os processos. Né? Talvez alguns de vocês, assim como eu, começou num processo de trabalho individual, e agora a gente vai para os grupos. Sei que algumas de vocês já têm experiências com grupos, mas a gente nunca trabalha com o grupo inteiro. A gente trabalha com as singularidades de cada elemento daquele grupo, que compõem uma egrégora, um campo. E esse campo é o que realmente acontece naquele momento que a gente está facilitando. E é com isso que a gente tem que lidar, com tudo que vem junto com isso. Porque algumas coisas vão ressoar em nós. E a gente precisa se lembrar que naquele momento nós somos facilitadores, tanto do processo dos outros como do nosso. Então, foi muito bonito ouvir assim vocês trazerem as vulnerabilidades, as dificuldades, né? No final, eu quero deixar um tempo para a gente tirar dúvidas práticas daquilo que vocês têm no dia a dia. Posso trazer também algumas coisas da minha experiência, mas eu acho que a gente trocar experiências reais que vocês estão vivendo ou que já viveram pode ajudar muito o outro, porque o outro é sempre um espelho e mostra, às vezes, partes ocultas que a gente não consegue enxergar sobre nós mesmos. Tá? Vamos lá. Vou trazer de novo um slide aqui, vou ficar um tempo aqui, não muito tempo, prometo para vocês que são 10, 12 slides, e depois a gente volta para bater um papo. Vou procurar não me alongar muito para que a gente tenha um bom tempo para trocar, que eu acho que essa é a grande riqueza da vida prática. Um minutinho. E vamos lá. Pus alguns pontos aqui, e talvez esteja até chovendo no molhado para algumas de vocês, mas é sempre bom lembrar que sempre que a gente vai facilitar um processo, né, existe a facilitação e a condução. A gente pode estar, às vezes, conduzindo, mas lembrando que durante a condução, algumas dificuldades podem aparecer e o nosso papel é ser como a água, facilitar esse caminho para chegar no oceano, para chegar onde a gente precisa. Né?
Quando a gente está falando de um trabalho com empresa, às vezes a gente tem uma entrega, a gente tem um objetivo, uma meta, algo que foi pedido pelo cliente. E se a gente não perder isso do foco, esse caminho chega. Mas é importante que a gente prepare tudo. Esse ambiente que a gente está criando, ele precisa ser acolhedor, ele precisa ser leve. Quando isso começa a ficar pesado, nós, como facilitadores, precisamos criar formas de melhorar isso. As pessoas que estão participando, elas precisam ter autonomia também para lidar com aquilo que está acontecendo. Eu trago aqui muito do meu jeito de fazer, tá? Então, assim, eu gosto de oferecer muita autonomia para as pessoas e deixar esses recursos disponíveis para elas. Então, quando eu sempre coloco no início, se a pessoa tiver qualquer dúvida, se ela não souber o que fazer, ela pode contar comigo ou com a pessoa ao lado para poder ajudar nesse processo, tá? Fazer uma coisa colaborativa e cooperativa. Então, e está oferecendo esse apoio durante todo o processo, do começo ao fim do processo. E quando a gente está com um grupo, se a gente estiver presente, atento e conectado a tudo que está acontecendo, a gente consegue intervir naquele momento de uma maneira muito efetiva, que às vezes é pontual, mas que vai ajudar muito nesse transcorrer do processo. Às vezes podem surgir situações de confronto, né? Ou de alguém que pensa algo diferente ou que quer contrapor aquilo que a gente está trazendo. E aí é importante sempre perceber que a harmonia do grupo é muito importante, para pegar aquele primeiro ponto de novo, de que o ambiente sempre precisa ser leve e acolhedor, porque senão isso pode dificultar muito o processo de facilitação. Outro ponto importante, a gente utiliza ferramentas, técnicas, né? Então, essa facilitação, embora ela possa precisar que a gente aplique algo, a gente precisa sempre lembrar que o objetivo precisa ser alcançado, mas sem criar aquele clima de competição. E ninguém está disputando nada com ninguém. Ninguém está na coisa do certo e errado. Hoje, não sei se vocês conhecem, mas tem muito a coisa da gamificação, dos jogos cooperativos. Então, se a gente olhar para isso como uma forma de ajudar a gente nos nossos processos de facilitação, isso pode ser bem bacana. Sinceramente, eu não sei como isso se aplica na arte-terapia, né? Eu não sou arte-terapeuta, mas usando a criatividade, eu acho que as possibilidades são infinitas, tá? E aquilo que eu falei do campo que se cria, né? A dinâmica do grupo, ela afeta a facilitação. E a facilitação também afeta a dinâmica do grupo. Então, essa preparação do campo, essa preparação, esse aquecimento, esse bate-bola. Vou dar o exemplo do que a gente fez no começo aqui, né? A gente teve um tempo muito curto, né? De 2 horas, aqui 1h30, 2 horas. Mas eu gosto sempre de fazer uma rodada quando é possível, né? Quando é um grupo muito grande, não é possível. Às vezes a gente tem que fazer de outra maneira, mas eu gosto muito de conhecer as pessoas com quem eu estou lidando. E quando as pessoas vão falando, eu já consigo ter a minha percepção sobre o que aquela pessoa precisa. Qual é a necessidade dela? Qual é o ponto que eu posso colaborar com o processo dela naquele momento? Isso vai ajudar muito durante o processo. Existem processos de facilitação que são mais longos, né? Às vezes dias, semanas, e coisas que às vezes é uma intervenção de 30 minutos, de 1 hora. Então, isso pode variar muito, né? De acordo com o escopo, o contexto. Então, é mais ou menos isso. A gente está de mãos unidas, todo mundo junto. Basicamente, esses 3 passos, né? Apresentação, alinhamento e fechamento, eles têm esse caminho.
Então, a gente integra, faz uma ambientação, aquece, depois a gente explica o que precisa ser feito, faz uma descrição da atividade, esclarece as dúvidas, se houver material, a gente distribui material. E é sempre bom, no fechamento, essas amarrações, né? As partilhas dos insights, dos desafios, e também trazer como aquilo pode se aplicar na vida prática. Eu costumo dizer assim, que não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Então, se a gente considerar que a gente está fazendo algo numa empresa e que aquilo só pode ser usado ou só deve ser usado dentro da empresa, não sei se tem tanto sentido assim. O quanto a pessoa vai integrar disso? Será que ela não pode levar isso para as outras dimensões da vida dela, né? Às vezes para casa, para os outros relacionamentos e tudo mais. E aí a gente consegue enriquecer muito mais essa entrega que a gente está fazendo. A gente começa sempre por um planejamento, né? E o planejamento ele tem muito a ver com a demanda que a gente recebeu. Essa demanda, dependendo da empresa, a gente tem mais flexibilidade ou menos flexibilidade de ajustar essa pauta, né? E chegar naquilo que tem a nossa cara. Eu imagino, né? Pelo que a Gabi me contou, que vocês viram algumas coisas sobre os tipos de empresa que existem e, logicamente, os tipos de pessoas que existem nessas empresas. Então, a gente precisa estar muito atento àquilo que a Carol colocou, né? Sobre a diversidade, sobre os ritmos, sobre a dança que a gente vai ter que fazer com esses grupos. E depois que a gente planeja, por mais que a gente pense em todos os pontos e desenhe o nosso roteiro, algumas coisas vão acontecer ao longo desse processo. Por isso que é muito importante a nossa flexibilidade. E a flexibilidade nunca é com o outro. Eu acho que começa com nós mesmos. Se eu sou inflexível, se eu sou intolerante, se eu sou rígido comigo, fatalmente eu vou ser rígido com o outro. Então, quando algumas situações acontecerem, a gente pode pensar assim, puxa, o que é que eu posso fazer para melhorar esse processo, para me desenvolver nesse caminho de uma maneira que chegue no lugar que todo mundo quer. Que a empresa quer, que as pessoas querem, que eu também quero, como facilitador. E isso acontece online e real time. Assim, acontece ao vivo e a cores. E os improvisos, o se vira nos 30 que a gente tem que dar é constante, né? Quem facilita o processo já sabe disso. Eu tive que fazer algumas adaptações hoje aqui. Eu tinha pensado em algumas coisas e eu estou me adaptando a isso, né? E estou enfrentando um desafio que eu não conhecia vocês, né? Então não sabia nem com quem eu estava lidando, né? Não sabia o tamanho do grupo também, sabia mais ou menos, a Gabi tinha me passado alguma coisa, mas não sabia como ia ser essa interação, né? E a gente está aprendendo junto. Então eu sempre gosto de me colocar junto no processo, como se eu também estivesse participando disso. E como eu gostaria que isso fosse resolvido ou desenvolvido. Peraí. Existem 3 Cs do processo de facilitação que são importantíssimos, né? Vocês acabaram de ter aula com a Carol falando sobre comunicação. A comunicação, eu acho que ela é fundamental. Se a gente não tiver uma boa comunicação com o grupo, com a empresa, nos momentos que a gente está improvisando e o tempo todo atualizando essa comunicação dentro de nós, a gente vai enfrentar mais dificuldades. Tá? A clareza é muito importante. Então, eu preciso ter clareza sobre o que está acontecendo agora. E é sempre nesse momento. Por isso que lá atrás eu falei da presença, das intervenções pontuais, do cuidado com o tempo,
com algumas coisas que estão saindo um pouco do trilho, trazer aquilo de volta, sempre com muita tranquilidade, sempre com muita leveza, sempre com muita gentileza, com muita humanidade. Então, esse contorno, ele dá segurança para o grupo, para as pessoas que estão participando e para nós também. Outra coisa que eu quero trazer, assim, que é desafiador, né, e que não estava no script aqui, estou improvisando agora, que é quando a gente está co-facilitando, quando a gente está facilitando em duplas ou junto com um grupo. Então, tudo isso aqui se aplica também para aquilo que acontece com essa equipe. Eu também preciso ter comunicação, também preciso ter clareza e também preciso dar os devidos contornos. Para eu ficar tranquilo e para as pessoas que estão trabalhando na equipe junto comigo também ficarem tranquilas. E aí esses elementos essenciais, né, que a gente falou. Quando a gente não tem clareza, não tem tempo e não tem engajamento, as atividades ficam comprometidas. Por isso é um trabalho nosso, como facilitadores, proporcionar clareza. E por mais que o tempo seja um recurso limitado, escasso, e que às vezes pode fugir do nosso controle, a gente pode usar a criatividade e as improvisações para ajustar isso, ajustar essa questão do tempo, né? O engajamento, ele vai depender também daquilo que a gente falou no passo anterior, da comunicação, de como isso está rolando naquele momento. Às vezes a gente precisa requisitar engajamento, às vezes a gente precisa conter um excesso de engajamento, mas tudo isso acontece naquele momento, em cada atividade, em cada passo, em cada momento, com cada grupo. Mesmo que a gente aplique a mesma dinâmica, a mesma atividade, o mesmo exercício, com o mesmo grupo, as coisas serão diferentes, porque a gente está num outro momento. É aquela história de ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, né? Quando a gente entra no rio de novo, o rio não é mais o mesmo, a gente não é mais o mesmo, a gente está aprendendo o tempo todo, está atravessando pontes o tempo todo. E essas pontes são incríveis transformações para nós e para os outros. É isso. Deixa eu dar uma paradinha aqui, antes da gente avançar mais um pouco. Vamos bater um papo agora. Eu quero escutar um pouco vocês sobre o que eu falei. Deve ter algumas coisas borbulhando aí dentro de vocês. Quando eu escutei vocês se apresentando, eu percebi a riqueza desse grupo, né? A riqueza geracional, a riqueza biográfica, a riqueza geográfica, né? Então, assim, tem muita riqueza aqui, tem muitos tesouros aqui. Então, eu quero escutar um pouco do dia a dia de vocês, do que vocês estão enfrentando, ou do que vocês têm de desafios pela frente, para a gente poder ver como a gente pode facilitar esse caminho para todo mundo. Primeira coisa, como que a gente faz para ter essa voz? Essa voz que nos conduz. Você não é a primeira que fala disso, Rê. Todo mundo fala dessa voz aveludada que leva a gente, né? Eu acho que a voz próprio para para conduzir grupos, é verdade. Obrigado pelo elogio, mas eu acho que a nossa voz, simbolicamente, ela está muito ligada à nossa expressão, né? E mesmo não tendo uma voz potente, quando a gente consegue se expressar bem, né, seja na oralidade, seja na escrita, a gente consegue passar a mensagem, né? Eu entendo que a voz tem uma coisa hipnótica, né? Já me falaram isso, assim, isso ajuda muito, e eu sou muito grato por ter esse talento, mas eu acho que dá para fazer algumas adaptações. Por exemplo, vocês com a arte, né,
são tantas coisas, tantos recursos que dá para usar, eu acho que pode ajudar muito para as pessoas que estão recebendo esse cuidado de vocês, né? Eu vejo um processo de facilitação como um cuidado. E quando a gente está cuidando, né, a gente está colocando o nosso talento no mundo. Tem mais? Nós vamos elaborar um trabalho, já estamos elaborando um trabalho aí de finalização, né? E na verdade, eu estava muito num processo gestacional, assim, aonde, né? E eu pensei que o caminho que enquanto a gente estava fazendo isso, olha a ponte, aí fechou na fala, e eu já estou aqui anotando, aonde que eu quero ir, porque é algo que eu estou vivendo com os estagiários, com essa nova geração que está vindo aí. Uau! É um desafio. Não estou falando que é bom, se foi melhor, não, sabe, assim, sem julgar, muitas vezes julgando, porque eu também não vou ficar nesse lugar aí, que eu não julgo, não é isso, até poder sair, se distanciar, lembrar, né? Eu sempre vou lembrar quando eu comecei, porque senão a gente não dá conta. Mas, para mim, é um grande desafio poder falar com outra geração, com outra experiência, de outro lugar, né? Porque aí eu estou falando de professora e a geração que está vindo, e que, assim, o que eu acho é a frase, né? Muito presente, é o que eu sinto, é o que eu acho e tá. Então, enquanto a gente fez a ponte, a gente foi fazendo as falas, te ouvir e tal, e eu fui fazendo alguns links e queria só compartilhar. É assim, quando você acolhe, eu estou com isso, né? Porque preciso fazer, por onde que caminho que eu vou, como é que eu vou juntar tudo que eu ouvi até agora e tal. E aí, quando você propicia essa escuta, que a gente vem fazendo em todas as aulas, mas eu acho que como essa é a última aula, né? E você, a última parte, parece, disso, então vem com uma sincronicidade muito grande, porque eu fui juntando meus pontinhos aqui, está formando um desenho, sabe assim? Sabe aquela brincadeira, junta os pontinhos e aparece um desenho, né? Então, tem foi isso que está me trazendo, e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas. Como é que eu vou colocar, né? Como é que eu vou... Mas esse caminho dessa síntese, desse acolhimento e de unir tudo que a gente fez, até da primeira aula até aqui, nesse roteiro, nessa clareza, nesse planejamento. Então, você veio trazer essa síntese, que é o que a gente vem abordando, saber o que você vai falar, mas na hora você vai improvisar, ok, né? Mas ter esse planejamento, ter todos os seus recursos, a sua cestinha de recursos, se precisar, você vai lá e puxa um do que você não planejou. Então, assim, o espaço de tempo da gente junto foi muito curto, mas eu queria só dividir que foi provocando tudo isso aí. Legal, Lígia. Te agradeço pela tua fala, porque tem um ponto muito importante aí que você colocou e que foi bom você ter trazido, que é a questão geracional. A Gabi sabe, acho que vocês não, mas eu estou me especializando no preconceito geracional, no etarismo.
né? Eu tenho feito até alguns trabalhos, até com a Escola Humana, teve um podcast que a gente gravou sobre etarismo, e eu tenho percebido esses desafios muito na minha vida, né? Eu sou de uma geração, e hoje eu convivo, não só profissionalmente, mas socialmente, com pessoas de várias gerações. O mundo sempre foi assim, mas eu acho que os desafios nunca foram tão grandes como são hoje. Então, eu escutei uma vez uma coisa muito bonita de um amigo que tem um podcast. Ele fala que as pessoas das gerações anteriores, elas não são pessoas do passado, elas são pessoas do futuro, porque elas já deram mais passos nesse planeta do que as pessoas das gerações atuais. E hoje eu me vejo como uma pessoa do futuro. Eu olho para você, eu vejo uma pessoa do futuro, sabe? Com a bagagem que você carrega, né? Quando eu vi você falando que você conheceu o pai do Fred, eu pensei assim, pô, que legal, né? Uma pessoa da minha geração, ou talvez de uma geração depois de mim, não teria tido essa oportunidade, né? De fazer essa interação ali, essa intervenção. E eu acho que a gente vai lidar cada vez mais com isso. E não que a gente esteja virando jornal velho, nós, das gerações mais antigas, né? Eu acho que é uma grande oportunidade da gente criar essa transgeracionalidade, da gente poder interagir com essas gerações e aprender com eles. A minha filha tem 27 anos, vai fazer 28. E tem horas que eu saio para conversar com ela e ela me fala cada coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Quanta coisa eu não sabia que eu não sabia. E agora eu sei que eu não sei, mas eu quero aprender. Então, eu estou me dedicando a estudar muito sobre essa questão geracional. E eu acho que isso é um grande recurso para nós facilitadores, sabe? Saber um pouco mais sobre essas novas gerações, sobre as visões de mundo, sobre as necessidades, sobre as dinâmicas, porque nós estamos em 2022, 2023, praticamente. E o mundo não é mais em 1968, em 1970, 80, quando eu era jovem, adolescente. O mundo hoje é muito diferente. E as empresas também. E é uma questão de adaptação. E, para mim, se existe uma condição humana incrível, se não fosse ela, a gente não estaria aqui, é a adaptação. E a gente pode se adaptar a isso. E eu acho que a gente fica pessoas muito mais interessantes se a gente estiver adaptado a isso. Foi só uma filosofada aqui, mas eu queria só pegar uma carona na tua fala aí, porque eu achei muito legal. Flávio, Oi, Jane. você, a Lígia, falando um pouco, e na nossa conversa, vem muito essa questão da escuta, né? A gente falou lá com a Carol e o Fred também, e como é que a gente está escutando essas novas gerações, como que a gente está se escutando, porque às vezes a gente só quer repassar para essas novas gerações a nossa fala, e a gente não escuta, não acolhe. E eu vejo esse papel assim, dentro da empresa como esse acolher, né, de tantas falas, que muitas vezes também tem essas preocupações, essas dificuldades que nós temos, que é agregar esse novo com o contexto antigo, mas transformar, como que vai ser essa fusão, né? Esse novo que vai surgir desses contextos, né? Geracionais, no caso. Então, assim, para mim fica muito essa questão da ponte como essa escuta, né? Do que eu fui, do que eu quero ser, ou do que eu estou caminhando para ser, mas como é essa travessia, essas colaborações. Sim, é isso mesmo. Obrigado pela sua colocação. Tem mais. Eu posso fazer... Ah, vai, Célia, pode ir. Parecido com o que a Lígia falou, sim, para mim, o dia de hoje está sendo um fecho bem importante, mas no sentido interno.
Sim, a cada fala, a cada apresentação, a cada exercício, parece que eu estou sendo colocada num canto, assim, aqui, né? Tá me pegando, tá me empurrando para o canto, né? E aí, quando você fala assim, né, que para facilitar bem um grupo, precisa cuidar do tempo, mas também, por menor que seja o tempo, a gente tem que fazer uma ambientação, tem que fazer uma integração. E isso cai na minha testa, assim, porque ansiosa e apressada como eu sou, às vezes eu fico preocupada, eu pulo uma parte disso, eu faço uma síntese muito grande, até para me apresentar, eu encurto a apresentação, né? E provavelmente faça isso com os outros também. E aí, assim, quando eu ouço você falar com esta calma, eu fico olhando para o relógio e falo assim, ele só tem 15 minutos ainda e ele está fazendo passo a passo, sem se preocupar que o tempo vai acabar e talvez não dê para fazer tudo, né? E quando você falou da nossa voz tem a ver com a nossa expressão, uma pedrada na testa, assim, minha voz está muito ruim faz tempo. Assim, eu estou com essa gripe, com essa tosse, com essa dor de garganta já faz algum tempo. E eu sei que eu preciso olhar para isso. Assim, eu sei que essa voz, do jeito que ela está, tem a ver com algo que eu estou expressando e que não está bom. Ou que eu não estou expressando e que deveria expressar. Então, assim, eu acho que se você falar mais uma frase aí, eu vou escrever mais alguma coisa aqui que me colocou na parede mais um pouquinho. Então, tá muito bom esse conteúdo, desde a hora que começou o dia hoje e com esse contorno que você está dando, assim, para mim está muito bom. Tá arredondando muita coisa. Que bom, que bom. Só uma pequena pontuação em cima do que você falou. Eu me vi muito na tua fala sobre abreviar as coisas, sobre ser ansioso, sobre querer fazer tudo. E isso, para mim, tinha a ver muito com controle. Eu queria controlar tudo. E eu estou me desapegando disso há muito pouco tempo. Um grande ensinamento para mim foi a pandemia. Que eu tinha um monte de coisa planejada, que eu estava tudo sob controle, de repente, tudo desapareceu. E eu tive que recomeçar, mas não do zero, porque a gente nunca começa do zero. A gente sempre começa com a bagagem que a gente tem. Então, hoje eu vejo que eu estou fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Para mim está muito melhor. Porque, em primeiro lugar, por mais que possa parecer egoísta essa frase, precisa estar bom para mim. Se não tiver bom para mim, não vai estar bom para ninguém, sabe? E é assim também no processo de facilitação. Se eu não tiver à vontade, se eu não tiver tranquilo, se eu não tiver bem, eu não vou conseguir entregar nada de bom. Sabe? Então, tem uma frase que diz assim, o cliente só vai até onde o terapeuta já foi. E eu estou procurando ir a lugares que eu nunca fui, para poder levar as pessoas para esses lugares. Eu não posso guiar ninguém num lugar que eu nunca fui. Mas se eu já fui lá, eu posso falar, vamos lá, que lá é legal, tem um monte de coisa legal. Ou então, cuidado, lá tem algumas coisas que você precisa olhar com atenção. Então, é fazer primeiro o teu processo, olhar bastante para você, cuidar de você, para depois querer cuidar do outro e cuidar do mundo e cuidar das coisas. Eu passei muito tempo da minha vida cuidando dos outros, cuidando das coisas e não cuidei de mim. E hoje eu estou me dedicando bastante a cuidar de mim. É isso. Cris, Ângela, querem trazer alguma coisa? Alguma dúvida? Não, eu compartilho ali da Célia dessa questão do tempo. E acho que essa fala agora
Fechou bem, né? Tá todo mundo ansioso também, né? Para o próximo passo. Todo mundo quer atravessar pontes, né? E a gente se atropela muito nisso. E como é difícil manter essa calma. E assim, até o nosso ritmo também tá adaptado no momento, assim, né? Eu sofro muito, assim, eu atropelo muitas vezes. Eu tenho um insight e eu corto a pessoa na hora de falar, assim. Não deixo a pessoa terminar a ideia dela, então esse descompasso com o tempo do outro, num grupo principalmente, ele faz toda a diferença, né? Então, mais uma vez, olhar para si, né? Isso faz toda a diferença quando a gente está nessa posição de facilitador. A gente não pode fazer isso, né? Tem uma coisa muito importante sobre o que você falou, Ângela. A gente não vai acertar sempre. Às vezes a gente vai escorregar. E aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica se martirizando por isso e sofrendo um pouco mais, ou a gente aprende com isso e da próxima vez faz diferente. Eu falando de novo da minha filha, né? Teve uma situação que eu estava passando na minha vida e eu saí para almoçar com ela e falei para ela assim, Júlia, tem uma coisa que está se repetindo na minha vida. Está acontecendo de novo, de novo, de novo. E ela é instrutora de Theta Healing. Ela trabalha com uma técnica chamada Theta Healing. E ela falou para mim assim, pai, no Theta Healing a gente aprende que se uma coisa se repete na nossa vida, a gente só tem que fazer uma pergunta. Eu falo, meu Deus, me fala então, qual é a pergunta do milhão, né? Aí ela falou assim, a pergunta é simples, você já sabe. A pergunta é a seguinte, o que foi que eu ainda não aprendi com essa experiência? E aí eu, né? Aí eu falei, tá. Porque quando a gente não aprende, a gente não passa de ano, a gente não evolui, a gente não dá o passo, a gente não atravessa a ponte. E a gente fica no mesmo lugar, igual um hamster correndo na rodinha lá e sofrendo. Então é isso. É aprender com as experiências e viver experiências. Eu conheci uma pessoa muito sábia que disse assim, nessa vida, nesse planeta, não existem experiências boas nem ruins. Existem só experiências. Quem classifica de boas ou ruins somos nós, de acordo com a percepção que nós temos sobre elas e o aprendizado que nós levamos sobre isso. E eu, já caminhando para o final aqui, talvez a gente tenha mais tempo de mais alguém falar, mas como esse curso é de arte e terapia, é muito importante a gente se lembrar que nós todos somos terapeutas. Eu demorei muito tempo para me colocar como terapeuta. Até o dia que eu descobri que terapeuta é aquele que cuida. E para mim todo mundo cuida. Todo mundo tem a capacidade de cuidar. O cuidado é uma condição humana. Então a gente pode cuidar. E fazer isso com amor, fazer isso com humanidade, eu acho que é o maior talento que a gente pode desenvolver na sua vida. Porque a gente não é robô, a gente não é máquina. Por mais que o sistema, que o mundo, que as empresas queiram que a gente seja, nós não somos. Eu não quero ser máquina. Não sei se algum de vocês quer, eu acredito que não, senão vocês não estariam aqui. Mas eu me questiono muito durante o tempo que eu passei na minha vida querendo funcionar como uma máquina. E eu não sou uma máquina. Então, eu estou olhando muito para isso, para poder lidar melhor com as pessoas e facilitar o processo delas em qualquer lugar que seja. Seja numa empresa, seja numa praça, seja na minha família, qualquer lugar. E isso é o que eu falei, não existe separação de vida pessoal e profissional. Se a gente for assim o tempo todo, a gente tem autenticidade. Senão a gente fica usando muitas máscaras e às vezes aquela máscara não é a gente, sabe? Eu escutei um podcast outro dia que disse assim, eu não sou o meu crachá. Você não é o seu crachá. E nas empresas a gente acha às vezes que a gente é o nosso crachá. E às vezes como facilitador a gente acha que a gente é uma pessoa jurídica que está lá para resolver aquilo. E eu não estou lá para resolver. Eu estou lá para facilitar
que algo se dissolva. E é isso que a gente faz, dissolver as coisas que estão cristalizadas nas empresas, nas pessoas e em nós mesmos. Cris, você ia falar? Vou falar rapidinho. Você falou de crachá, nós começamos nosso curso fazendo um crachá. Nosso crachá é bem diferente, não é um crachá jurídico. Lembrei disso. E eu venho fazendo trabalho junto com a Vivi numa empresa, né? Então a gente tem vários encontros, né? Já tem um tempo, uns 2 meses mais ou menos. E aí surgiu a palavra caos, né? Num grupo. E essa palavra está ressoando em mim já faz uma semana, né? E eu já acordei com a palavra caos. Depois veio a aula da Carol e ela falou do silêncio, né? Então eu fico imaginando o quanto esse silêncio não causa esse caos, né? Nesse grupo. E depois eu fiquei lembrando do menininho que eu atendi essa semana, que ele jogou tinta, né? E aí vocês falaram, né? A Célia falou do controle, né? E eu falei assim, a sala que eu atendo não é minha, né? Mas tudo bem sujar. E ele jogava tinta, a cara de felicidade dele, né? Falei, deixa ele jogar, a gente resolve de um outro jeito. Se ele não pode sujar mesmo, eu vou colocando papéis em volta e ele vai se sujando lá, né? E que legal, né? Ver esse outro não tendo esse controle e eu perdendo esse controle também, porque eu tive que perder o meu controle para mim não sujar tudo, né? E é muito gostoso nessas experiências, né? O quanto a gente aprende com o outro, com o grupo, com esse caos, né? Então é isso, eu acho que quanto é bom esse olhar e se escutar atento. Se eu puder, então, trazer também minha contribuição, eu queria chamar a atenção para 2 pontos que o Flávio trouxe aqui. Um é que nós somos espelho do outro, e isso é muito forte. Então, quando a gente está num grupo, né, quando vocês estejam dentro, na frente, na verdade, né, de um grupo, facilitando grupos, lembre-se sempre isso, né? Um é o espelho do outro. E o outro ponto também muito importante que ele trouxe é a questão do campo que se forma quando a gente tem um grupo. E isso nós repetimos aqui várias vezes. A gente sai com uma ideia de um planejamento, uma diretriz, porque nós temos aí, obviamente, o conhecimento dos conteúdos, né? Mas a gente se coloca a serviço do campo do grupo. E isso é muito importante. E aqui nós vivemos isso na prática em várias ocasiões. A Eva está de prova que a gente se reunia e revia o planejamento porque a gente queria trazer aquilo que está emergendo, né, do grupo, né? Então, fomos construindo o curso dessa maneira. Então, a primeira fala do Flávio já se super conectou com tudo que a gente acredita, que assim, o curso não é um curso, é um percurso, né? Então, a ideia dessa aula era realmente trazer mais luz, né, sobre como facilitar grupos, como se colocar, né, na qualidade de arte terapeuta, na frente de alguns grupos. Então, isso é o que mais fica vivo em mim, da fala do Flávio hoje, a questão do espelho, a questão da escuta que vocês estão trazendo também, e que a Carol trouxe, e a questão do campo, e como é importante a gente respeitar esse campo, se colocar, saber que a gente está a serviço dele, né? E abraçar essa diversidade toda que sempre vai existir. Diversidade, como a gente falou, diversidade que está aí, a prática mesmo, né, de gerações, de religiões, de raça, enfim. E a diversidade cognitiva, que a gente também falou, né? E tudo isso faz esse caldo do grupo, que é o que a gente tem que estar atenta. E aí, relembrando os conceitos da última aula, observação, experiência, né? Para a gente ver o que emerge aí, qual é o campo que se forma, e aí retroalimentar com os nossos conteúdos.
aprendendo com o campo, porque a gente sempre aprende, sempre se coloca na qualidade de aluno, e devolvendo conteúdos de acordo com o que está emergendo. Era isso. Legal. Deixa eu colocar só os 2 últimos slides, são 30 segundos, e aí a gente já se despede por aqui, e eu agradeço demais. Na verdade, é só um slide de agradecimento, para a gente não esquecer que o nosso coração está no centro de tudo. O coração é o primeiro órgão que se forma no nosso corpo, antes até do sistema nervoso, e a gente tem que colocar coração em tudo, para que a gente possa colocar o nosso coração em tudo que a gente fizer. E aqui um pouco sobre mim, meus contatos. Depois eu vou gerar um PDF dessa apresentação, envio para a Gabi, tem pouquinha coisa, mas quem quiser relembrar, ver, vou mandar a música também. Posso mandar até a dinâmica que eu fiz com vocês, da ponte de Monet, se vocês quiserem reproduzir, adaptar, fazer outras coisas, fiquem à vontade. Na vida eu acho que é isso, é compartilhar as coisas, e eu gosto muito de compartilhar tudo que eu faço para mim e para os outros. E é isso. Obrigado, Gabi, pela oportunidade de estar esses minutos aqui com vocês, conhecer essa turma maravilhosa. Espero que a gente se encontre em algum lugar por aí, ou possa cruzar os nossos trabalhos, compartilhar. Sei que vocês vão ter um turno da tarde ainda com a Eva e com o Edgar. O Edgar é um grande amigo meu também, que gosto muito dele, a gente está sempre junto por aí. Vocês vão aprender muito com ele também. Flavinho, obrigada, viu? Prazer te receber aqui de novo. Uma honra, né? Saber que você faz parte aí da nossa história. E vamos finalizar o nosso curso de facilitação de grupos. A Escola Humana está organizando aí um curso de facilitação de grupos. A gente convida essas meninas também. Sim, sim. Tá bom? Então, obrigada, viu, querido? Muito obrigada. Legal. Um beijo. Valeu, pessoal. Prazer em conhecer vocês. E até bem breve. Até. Tchau, tchau.